essência divina, luz criadora. Deus, Deus, Deus. Bem, irmãos, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última postagem nós paramos no capítulo 7, no número 12. Então, dando continuidade, nós vamos ler então o número 13, que tem como subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. E quem vai falar sobre isso é o espírito chamado Ferdinando. É o espírito protetor de Bordeaux, em 1862. Abre aspas. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para envaidecer-vos. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e reconduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que dirias se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Dirias que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servirem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, as transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Agora nós terminamos o capítulo 7, vamos iniciar o capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os puros de coração. Número 1, abre aspas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Número 2, abre aspas. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará
não entrará nele. E abraçando-os, pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, número 10, versículo 13 e 16. Deixai vir a mim os pequeninos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação deveria não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Número 4. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. Essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamento e adultério, número 5. Abre aspas. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no coração se adulterou com ela. Mateus, versículo 27 e 28. Número 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem, abre aspas, porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Fecha aspas. Marcos, número 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Bem, irmãos, então vamos parar aqui no número 6, para depois então continuarmos o nosso estudo no número 7. Agradeço a todos que têm assistido o nosso canal, bem-vindo àqueles que estão vindo pela primeira vez, e que, se gostaram do nosso estudo, podem ativar o sininho e se inscrever no canal para receber as nossas notificações. Não custa nada, é de graça e ajuda o canal. Aqui eu vou ficando por hoje. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Que assim seja.